Estamos de volta para mais uma aula e nesta aula vamos continuar estudando sobre pontuação. Já tivemos uma aula em que falamos somente sobre a vírgula, quando devemos e quando não devemos usá-la, e hoje vamos dar continuidade, começando aqui com o ponto final. O ponto final, ele é usado em encerramento de períodos. Período é quando você tem uma frase, uma oração, lembrando que para ser uma oração precisa ter um verbo. Uma oração, por exemplo, estou em casa, aqui eu tenho uma oração, tenho um período, porque tenho um verbo. Se eu tenho duas ou mais orações, é um período, período composto. Estou em casa e meu amigo está viajando. Estou em casa, uma oração, e meu amigo está viajando, outra oração. Temos duas orações. Quando eu termino de falar a mensagem, aquele período acaba, chegamos ao fim do período na língua portuguesa. E nesse caso, usamos o ponto final para indicar o fim daquela frase, daquela mensagem. Veja o exemplo. O edital foi publicado hoje. Disse aqui, o edital foi publicado hoje, temos um ponto final, fim do período. Os candidatos devem se inscrever até sexta-feira. Aqui falando uma data que eles devem se inscrever até sexta-feira. A informação foi dita, temos aqui o verbo, devem se inscrever também. No exemplo de cima, o verbo foi, o edital foi publicado hoje. Disse o que eu tinha para falar aqui. Chegamos ao fim do período. Vou iniciar falando sobre outro assunto o próximo período ou o próximo parágrafo, eu coloco o ponto final. Ele também é usado para separar períodos dentro de um parágrafo. Vamos imaginar que estamos escrevendo um parágrafo de um texto e dentro deste parágrafo nós temos vários períodos até que chegamos ao fim do parágrafo. Ao fim de cada período, vamos usar o ponto final. Observe aqui. A prova será no domingo. O local será divulgado amanhã. Os portões abrem às 13 horas. Então, cada informação que vou falando, eu coloco um ponto final. A prova será no domingo, ponto. O local será divulgado amanhã e assim por diante. O ponto final, ele também é usado após abreviaturas, quando você está abreviando algo. Senhor, senhora, senhor, que é abreviado para SR, senhora SRA, colocamos o ponto final depois da abreviação. Vossa Excelência, etc., professor, endereço e assim por diante, como você pode ver aqui. Senhor, senhora, doutor, entre outros. Agora, uma observação importante: as siglas elas não levam ponto final. O ponto final ele é usado quando estamos abreviando algo. Doutor, DR, ponto. Professor, PRO, ponto. Ou seja, uma abreviação. Agora, caso tenhamos uma sigla, eu não vou colocar, não colocamos o ponto final depois das letras. Aqui, ONU, Organização das Nações Unidas. A forma correta é ONU, sem ponto final. Aqui embaixo está errado. USP, Universidade de São Paulo, não colocamos vírgulas. INSS, FGTS, entre outros. OMS, Organização Mundial da Saúde. As letras aqui ficam escritas a maiúscula, mas não colocamos o ponto. Aqui na segunda parte, casos especiais, após parênteses que encerram a frase. O ponto final ele fica fora dos parênteses quando estamos usando. Leia aqui comigo. O concurso será realizado em junho. Abre parênteses, conforme previsto no edital, fecha parênteses, e depois que eu coloco o ponto. Então, geralmente, o ponto final ele vai vir fora dos parênteses. Ele vai vir dentro dos parênteses quando for uma frase completa e isolada, separada. Observe
esse exemplo. O resultado sairá amanhã. Ponto. Todos estão ansiosos. Neste caso, o ponto final ele vem entre parênteses, por quê? Porque já temos um ponto final aqui, observe. O resultado sairá amanhã. Ponto. Agora eu tenho outra frase. Essa frase ela está isolada. Por isso que aqui eu coloco um ponto final entre parênteses. O resultado sairá amanhã, primeiro período, depois eu digo, todos estão ansiosos. E o ponto final fica entre parênteses nesse contexto. Mas lembre-se, quando a frase ou o que está sendo dito entre parênteses está se referindo ao que está fora, a frase em si, o ponto final fica do lado de fora, como está aqui. O concurso será realizado em junho, conforme previsto no edital. Conforme previsto no edital, está falando sobre a data do concurso, que será realizado em junho. Agora vamos estudar sobre o ponto de interrogação aqui, o item 3 da nossa aula. Ele é usado quando estamos fazendo perguntas diretas ou indiretas. Alguns usos obrigatórios são perguntas diretas, como eu disse. Você estudou para a prova? Ponto de interrogação. Quantas vagas são oferecidas? Coloco ponto de interrogação aqui, pois são perguntas diretas. Também usamos o ponto de interrogação em perguntas retóricas, perguntas que o objetivo não é conseguir uma resposta, mas para enfatizar uma ideia. Quem não quer passar em um concurso público? Quando alguém diz assim, ela não está perguntando: quem de vocês não quer passar em um concurso público? Ela está falando para enfatizar que várias pessoas, todas as pessoas querem passar em um concurso público. Quem não quer passar em um concurso público? Essa é uma pergunta retórica, porque não é uma pergunta necessariamente para que se responda, é para que as pessoas pensem, vejam que é esperado que elas queiram passar em um concurso. Outro exemplo que temos aqui é: como seria possível negar tal evidência? Bem, aqui, essa pergunta não está procurando uma resposta em si, é apenas para enfatizar uma ideia, que a evidência é difícil de ser negada, não é possível negar essa evidência. Número 3, em sequência de perguntas, quando temos uma sequência. Quando, onde, como, por quê? Você se inscreveu? Pagou a taxa? Conferiu o local? Temos várias perguntas e ao final de cada pergunta aqui, nós colocamos o nosso ponto de interrogação, pois são perguntas. O ponto de exclamação. Olha, ele é usado para transmitir alegria, raiva, medo, surpresa. Quando você diz uma frase, quando você escreve e você está querendo transmitir uma emoção, entusiasmo, quando você está surpreso por algo, no fim dessa frase você coloca o ponto de exclamação para expressar emoções fortes. Que notícia maravilhosa! A pessoa que disse está surpresa, está alegre com essa notícia. Por isso, colocamos o ponto de exclamação. Estou muito feliz. Isso é um absurdo. Isso é absurdo. São frases que demonstram que quem disse está alegre, impressionado com algo. Por isso, colocamos ponto de exclamação. Também é usado em frases imperativas, quando estamos dando ordens para alguém, fazendo um pedido, dando uma advertência. Veja só o exemplo aqui. Pare agora. Uma ordem. Pare agora. Aqui coloca-se o ponto de exclamação, pois é uma ordem. Cuidado com o degrau. Um conselho, uma advertência. Depois, aqui, ao fim, colocamos o ponto de exclamação. Não toque nisso, uma ordem para que a pessoa não toque em algo. A pessoa está dizendo a ordem no tom de emoção, uma ordem. Por isso, colocamos o ponto de exclamação. Não toque nisso. Ele também é usado em interjeições, que são palavras para expressar uma emoção, demonstrar uma emoção, um sentimento.
Nossa, quando eu digo nossa, provavelmente estou admirado com algo. Por isso, colocamos aqui ponto de exclamação. Socorro! Ai! Nesses casos, usamos ele, porque são interjeições. 4. Para dar ênfase ou entusiasmo, você disse uma frase, quer deixá-la com entusiasmo, você escreveu, na verdade. Consegui passar no concurso. Você quer demonstrar que está alegre, entusiasmado com isso, coloca o ponto. Hoje é meu aniversário. Que apresentação incrível! Colocamos o ponto de exclamação nessas situações para demonstrar emoção, entusiasmo, surpresa. O próximo que temos aqui é o travessão. O travessão ele tem alguns usos. Veja, o primeiro é para marcar falas em diálogos. Quando temos um diálogo em um livro, a fala dos personagens, no início dela temos um travessão. Esse diálogo, por exemplo, você estudou para a prova? Sim, estudei bastante. Cada uma dessas frases representa a fala de um personagem. Por isso, temos o travessão aqui no início. O travessão também é usado para isolar explicações ou comentários. Quando você quer destacar algo na frase, quando você quer dar ênfase naquela informação. Nesse caso, ele pode substituir as vírgulas ou parênteses. É usado para dar um destaque maior, dando mais ênfase. Podemos usar uma vírgula, vírgulas para separar? Podemos usar parênteses? Sim, mas neste caso com o travessão, geralmente a ênfase é maior. O professor, muito experiente, explicou o conteúdo com calma. Muito experiente aqui, temos um comentário sobre o professor. Minha aluna, sempre dedicada, tirou nota máxima. Sempre dedicada a um comentário, uma informação sobre a aluna. Está entre parênteses para dar um destaque, uma ênfase bem grande nesse contexto. Ele também é usado quando você quer introduzir um esclarecimento ou uma conclusão. O travessão pode apresentar uma explicação final ou destaque importante. Você quer destacar algo no fim da frase, colocar uma informação importante para dar muita ênfase. Você diz: só havia uma solução. Estudar todos os dias. A única solução que havia era estudar todos os dias. O travessão está sendo usado aqui para marcar uma conclusão, para dar um destaque importante a essa fala. 6. Aspas. Aspas, elas são usadas para indicar uma citação direta, quando você vai falar algo que alguém disse, da maneira como ela disse, quando você vai reproduzir exatamente o que ela falou. O professor afirmou: a prova será na próxima semana. Nesta frase está dizendo da mesma forma que o professor disse, por isso a fala dele é colocada entre aspas. O professor afirmou: a prova será na próxima semana. Segundo o autor, abre aspas, a leitura transforma o pensamento, fecha aspas. Essa fala entre aspas, a leitura transforma o pensamento, quem disse foi um autor. Alguém viu ele falando isso, foi falar para outra pessoa, foi escrever e colocou entre aspas, porque está fazendo uma citação direta. Quando você estiver escrevendo uma mensagem, escrevendo um texto, você quer dizer algo que alguém disse, quer falar exatamente como ela disse, você diz. Segundo, o nome da pessoa, coloca uma vírgula, abre aspas, escreve o que a pessoa disse e fecha as aspas. Ela também, aqui no segundo uso, é usada para expressar uma ironia ou sentido figurado, quando você vai ser irônico. Vamos imaginar que alguém pergunta: você gostou de ter ido em tal lugar? Você diz: sim, gostei muito. Você diz muito de forma irônica. Esse muito, ele vem entre aspas. As aspas podem demonstrar que a palavra não está sendo usada em seu sentido literal. Ironia. Ele é muito organizado. Nunca encontra nada.
Nessa frase aqui, organizado entre aspas, quer dizer justamente o oposto, que ele é desorganizado, ele não é organizado. Por isso, entre aspas. A ajuda que ele deu só atrapalhou. Ajuda, a palavra ajuda aqui vem entre aspas, porque não foi uma ajuda. Talvez ele tivesse tentado ajudar, mas acabou atrapalhando. Então foi ele atrapalhou. Mas para não falar que ele atrapalhou, a pessoa está sendo irônica, falando a ajuda que ele deu só atrapalhou. Ela também é usada para marcar um uso inadequado ou não convencional. O que isso quer dizer? Quando vamos falar algo que não está correto de acordo com a norma culta da língua portuguesa, ou algo que já não é mais usado, algo que não faz muito sentido. Usa-se quando a palavra é empregada fora da norma, da língua portuguesa, em linguagem coloquial, ou tem algum valor especial. Ele disse que estava de boas com a situação. Aqui, de boas, essa expressão coloquial, ela está entre aspas. É importante que você faça isso em textos formais que você esteja escrevendo. Ele disse que estava de boas com a situação. O mesmo ocorre aqui, quando, olha só, o aluno escreveu pra em vez de para. Pra aqui é a abreviação de para, quando estamos falando. Aqui está dizendo que ele disse pra e não para. Para marcar os pontos, para destacar aqui as duas expressões, colocamos entre aspas, ele disse uma coisa em vez de outra. O aluno escreveu para, entre aspas, em vez de para, também entre aspas. Número 7, reticências, os nossos três pontinhos. Ele é usado para indicar uma interrupção do pensamento, quando a pessoa começa a falar a frase, mas não termina, por uma dúvida, por uma emoção ou hesitação. Eu até queria ajudar, mas a pessoa para de falar, talvez porque ela não saiba como ajudar devido a algum problema ou alguma outra coisa. Ela não completou a frase, por isso coloca-se os três pontinhos, as reticências. Se você soubesse o que aconteceu, aqui a pessoa diz: se você soubesse o que aconteceu, e ela não continua a frase, talvez para dar um mistério, ou porque ela não pode falar a verdade. Então ela começa a falar. Se você soubesse o que aconteceu, e usa as reticências. Também é usada para sugerir uma continuidade ou causar suspense, quando você quer causar suspense em alguém, você está contando algo e você diz: a história não terminou ali. Significa que a história continua. Essa fala causa suspense. Ele entrou na sala e viu algo inesperado. Colocamos os três pontinhos aqui para passar uma certa emoção, aumentar a curiosidade da pessoa que está lendo o texto. No terceiro uso das reticências, elas são usadas para retirar uma parte de um texto citado, sem alterar o sentido. Aqui nós temos a fala de alguém, está entre aspas. A educação é um processo contínuo que transforma o indivíduo. Temos aqui entre parênteses as reticências. Isso indica que no texto original tem mais informação aqui, mas nessa fala essa informação foi retirada. E a pessoa que escreveu colocou as reticências para indicar que teve uma parte que foi retirada, uma parte que foi omitida, está marcando uma omissão. A educação é um processo contínuo que transforma o indivíduo. Ela também é usada para marcar uma ironia, indicar uma ironia, dúvida ou sentido implícito. Você está falando algo de forma irônica, coloca entre aspas e os três pontinhos, as reticências. Ele disse que estava muito ocupado. Nessa frase aqui, na verdade, ela quer dizer que ele disse que estava ocupado, mas provavelmente não estava. A pessoa nem quis falar como ele estava, por isso colocou reticências. Ele disse que estava muito ocupado.
E quando o leitor vê isso, ele já imagina que a pessoa não estava ocupada. Por quê? Está entre aspas aqui, que pode estar indicando ironia, e os três pontinhos também, que a pessoa está omitindo uma informação. A ajuda dele foi interessante. A pessoa pensou para falar. A ajuda dele foi interessante. Temos aqui as reticências, o que indica que a pessoa pensou para falar, ou que ela está sendo irônica, ela pensou para falar e disse interessante, para passar esse ar de ironia, de que a ajuda não foi tão boa assim. E, por fim, nós temos os parênteses. Quando que devemos usá-lo? Para acrescentar uma explicação ou comentários. Temos uma frase e nesta frase temos um comentário do autor, uma explicação dele. Podemos colocar entre parênteses. O professor, muito experiente, aqui um comentário sobre o professor, explicou o conteúdo com calma. A reunião será amanhã. Se não houver imprevistos, um comentário, uma explicação aqui. A reunião está marcada para amanhã. Se por acaso não ocorrer nenhum imprevisto. Também é usado quando você vai colocar uma data ou você vai explicar uma sigla. Comum em textos informativos. Machado de Assis. Entre parênteses aqui, nós temos o período em que ele viveu, que foi de 1839 a 1908. É um dos maiores escritores brasileiros. A pessoa que escreveu aqui quis colocar o falante uma informação a mais, colocar a data, o período em que ele viveu. Por isso, entre parênteses. E também quando temos uma sigla, quando vamos explicá-la. A ONU é uma sigla, o que essa sigla significa? Organização das Nações Unidas, atua em vários países. A OMS, Organização Mundial da Saúde, e eu continuo a frase, atua em vários países, por exemplo. Então, nesse contexto aqui de siglas, de datas, quando queremos fazer um comentário, usamos os parênteses. Nesse contexto, quando vamos indicar uma data, explicar uma sigla, e também aqui no item 3, quando vamos fazer uma observação do autor. O autor está escrevendo, ele quer fazer uma observação sobre algo, ele coloca entre parênteses. O resultado foi satisfatório. Ao contrário do que muitos esperavam. Essa última parte aqui, ao contrário do que muitos esperavam, está entre parênteses, pois é uma observação, um comentário da pessoa que escreveu esta frase. E finalmente chegamos ao fim dos nossos estudos sobre pontuação aqui no curso, mas eu peço que você assista a essas aulas novamente, pois elas têm muito conteúdo, muitas informações, e uma dica, um conselho, na verdade, é que quando você estiver lendo um livro ou estiver lendo algum texto que foi escrito de forma formal, um texto mais sério, digamos assim, que você observe como a pontuação foi usada, onde que a vírgula foi colocada, onde que o ponto final foi colocado, porque assim você vai começar a entender melhor como que a língua funciona, como que os pontos são usados em um texto, como que eles são usados na prática. Observe, fique atento, faça pesquisas caso você tenha alguma dúvida. Hoje em dia, nós temos várias inteligências artificiais que podem ser usadas a nosso favor para que aprendamos, para tirar nossas dúvidas. Você pode me perguntar também, pode me mandar uma mensagem. E também, quando você for escrever uma mensagem para alguém, for escrever um texto, escreva com calma, fique atento a como você está usando a pontuação para que seu texto fique bem organizado, para que fique um texto coeso, um texto bonito, digamos assim, para ler, certo? Para que você escreva cada vez melhor. Até a nossa próxima aula e tchau!